Você sabia que existe uma castanha considerada mais tóxica que o açúcar e que está neste exato momento na despensa de milhões de brasileiros? E o mais assustador, pessoas com mais de 60 anos são as mais vulneráveis aos seus efeitos devastadores. Enquanto todos falam sobre os perigos do açúcar, esse veneno silencioso passa despercebido, disfarçado de alimento saudável. Os números são alarmantes. A cada ano, milhares de casos de intoxicação alimentar em idosos têm uma origem que poucos imaginam: castanhas mal processadas. Diferente do açúcar, que causa danos lentos e acumulativos ao longo de décadas, esta castanha pode desencadear reações agudas em questão de horas. Estamos falando de algo que pode levar à emergência médica, causar choque anafilático e até mesmo colocar sua vida em risco real. O que torna isso ainda mais perigoso é que muitas pessoas consomem essa castanha diariamente, acreditando estar fazendo bem para a saúde. Afinal, castanhas são fontes de gorduras boas, proteínas e minerais essenciais, certo? Sim, mas existe um detalhe crucial que a indústria alimentícia não destaca e que médicos raramente mencionam nas consultas de rotina. Depois dos 60 anos, nosso sistema imunológico passa por mudanças profundas. Ele se torna mais sensível, mais reativo e menos tolerante a substâncias que antes passavam despercebidas. É por isso que alergias podem surgir do nada nessa fase da vida, e reações que antes eram leves se tornam potencialmente fatais. Quando combinamos um organismo mais vulnerável com um alimento que contém toxinas naturais poderosas, temos uma bomba relógio instalada. Você tem essa castanha na sua casa agora? Ela está no seu pote de oleaginosas, misturada com outras. Talvez você a consuma no café da manhã, como lanche da tarde ou picadinha na salada. Cada mordida pode estar te aproximando de uma reação que você nem imagina ser possível. E não estamos falando de teoria ou exagero. Estamos falando de ciência documentada, casos reais e riscos que você tem o direito de conhecer. Se você quer proteger sua saúde e de quem ama, inscreva-se agora neste canal para não perder informações que podem literalmente salvar vidas. Porque o que vou revelar nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como você enxerga esse alimento que parece tão inocente. E a castanha que estou falando não é nenhuma novidade exótica ou importada. Ela está em todos os supermercados, em todas as feiras, em todas as lojas de produtos naturais. Milhões de brasileiros a consomem diariamente sem saber que estão correndo um risco silencioso. A castanha que pode ser mais perigosa que o açúcar para quem tem mais de 60 anos é a castanha de caju crua ou mal processada. Sim, aquela mesma que você encontra em praticamente todos os lugares e que muitos consideram um superalimento. Mas calma, antes de jogar todas as suas castanhas fora, você precisa entender exatamente o que torna algumas delas verdadeiros venenos e outras perfeitamente seguras. A castanha de caju carrega consigo uma substância chamada urushiol. Se esse nome não significa nada para você agora, saiba que é o mesmo composto encontrado na era venenosa, aquela planta que causa reações alérgicas severas só de encostar na pele. Dentro da casca da castanha de caju, entre a parte dura externa e a amêndoa que comemos, existe um líquido oleoso repleto dessa toxina poderosa. Quando a castanha está crua ou foi processada de forma inadequada, resíduos microscópicos desse óleo tóxico permanecem na superfície. Você não vê, não sente o cheiro, não percebe diferença no sabor. Mas seu organismo sente. E depois dos 60 anos, quando o sistema imunológico já está mais sensibilizado e reativo, o corpo responde de forma muito mais intensa a essa invasão química. Por que então vendemos e compramos castanha de caju nos supermercados? Porque existe um processo industrial de torra em alta temperatura que neutraliza completamente o urushiol. As castanhas comerciais passam por esse tratamento térmico específico, que não apenas torna o alimento seguro, mas também melhora seu sabor e textura. O problema começa quando esse processo não é feito corretamente ou quando alguém tenta consumir castanhas cruas pensando que são mais naturais e saudáveis. Aqui está o perigo oculto: com a popularização de dietas naturais e alimentos orgânicos, muitas pessoas começaram a buscar castanhas cruas, acreditando que quanto menos processado, melhor. Em alguns casos, pequenos produtores vendem castanhas que não passaram pelo processo correto de eliminação das toxinas. Em outros, a contaminação cruzada durante o manuseio.
E o consumidor, sem saber, está ingerindo doses pequenas mais cumulativas de uma substância altamente tóxica. A comparação com o açúcar ganha sentido quando entendemos a natureza do dano. O açúcar causa problemas metabólicos graduais e diabetes, obesidade, inflamação crônica que se desenvolve ao longo de anos. Você tem tempo de reverter, de mudar hábitos, de ver os sinais nos exames de sangue. Já o urushiol da castanha mal processada pode desencadear uma reação imediata e violenta. Estamos falando de dermatite de contato severa, inchaço das vias respiratórias, choque anafilático. Não há aviso prévio suave. E existe outro componente preocupante, o ácido anacárdico. Esse composto, também presente na casca, tem propriedades irritantes para o sistema digestivo e pode causar desde desconforto gastrointestinal até úlceras. Para um organismo jovem e saudável, pequenas quantidades podem passar despercebidas. Mas para quem já tem a barreira intestinal mais sensível, comum após os 60, é um agressor que não deve ser subestimado. Então, qual a diferença prática entre uma castanha de caju segura e uma perigosa? Visualmente, são quase idênticas. A diferença está no processo que ela passou antes de chegar até você. Agora você pode estar se perguntando como uma castanha pode ser realmente pior que o açúcar. Afinal, passamos anos ouvindo sobre os malefícios do açúcar refinado, sobre como ele destrói nossa saúde aos poucos. E essa informação continua verdadeira. Mas existe uma diferença fundamental entre um veneno lento e um veneno rápido, especialmente quando seu corpo já não tem a mesma capacidade de defesa de antes. O açúcar é um assassino silencioso que trabalha em câmera lenta. Ele eleva sua glicemia, inflama seus vasos sanguíneos, sobrecarrega seu pâncreas e contribui para a resistência à insulina. Mas tudo isso acontece ao longo de meses e anos. Você tem sinais de alerta, exames alterados, ganho de peso, cansaço progressivo. Seu médico pode intervir, você pode mudar sua dieta e reverter parte dos danos. É um processo crônico com tempo de reação. Já a castanha de caju mal processada atua de forma completamente diferente. Ela contém toxinas que desencadeiam reações agudas, imediatas e potencialmente fatais. Estamos falando de intoxicação que pode acontecer em questão de minutos ou horas após o consumo. E aqui está o ponto crucial: depois dos 60 anos, seu sistema imunológico passa por uma transformação chamada imunossenescência. Esse termo científico significa que suas células de defesa ficam simultaneamente mais fracas e mais reativas. Parece contraditório, mas não é. Elas perdem a capacidade de combater invasores reais como vírus e bactérias de forma eficiente, mas ganham uma tendência perigosa de reagir exageradamente a substâncias que deveriam ser inofensivas. É por isso que alergias alimentares podem aparecer pela primeira vez depois dos 60, mesmo que você tenha comido aquele alimento a vida inteira sem problemas. Quando o urushiol da castanha mal processada entra em contato com esse sistema imunológico hipersensível, a resposta pode ser avassaladora. Seu corpo identifica a toxina como uma ameaça grave e libera uma cascata de substâncias inflamatórias. Histaminas inundam sua corrente sanguínea. Seus vasos sanguíneos se dilatam bruscamente. Seu sistema respiratório pode começar a fechar. Em casos extremos, você entra em choque anafilático, uma emergência médica que exige tratamento imediato ou pode ser fatal. Isso sem falar nas interações medicamentosas. A maioria das pessoas acima de 60 anos toma pelo menos um medicamento de uso contínuo. Antihipertensivos, anticoagulantes, remédios para colesterol, antidiabéticos. Alguns desses medicamentos potencializam reações alérgicas ou dificultam o tratamento de emergência. Se você toma beta-bloqueadores para pressão alta, por exemplo, a adrenalina usada para reverter a anafilaxia pode não funcionar adequadamente. O açúcar nunca vai te mandar para o pronto-socorro em 30 minutos. A castanha contaminada pode. E o mais assustador é que muitas pessoas nem conectam os sintomas com o que comeram. Diante de um perigo tão próximo e pouco divulgado, é essencial saber identificar os sinais que o corpo emite ao consumir uma castanha de caju mal processada. Muitas vezes, as pessoas confundem esses sintomas com uma indisposição comum, uma alergia leve ou efeitos do envelhecimento, sem ligar o alerta para uma possível intoxicação alimentar.
Os primeiros sintomas geralmente aparecem na pele, coceira intensa, vermelhidão, pequenas bolhas ou até placas inchadas, muito parecidas com as causadas por contato com plantas urticantes. Em alguns casos, a reação é localizada nas mãos, rosto ou ao redor da boca e exatamente onde a castanha entrou em contato. Se não for dada atenção, essa irritação inicial pode rapidamente se transformar em um quadro de dermatite mais grave, com descamação, dor e inflamação persistentes, dificultando pequenas atividades do dia a dia, como segurar talheres ou abotoar uma camisa. Mas o perigo não para por aí. O sistema digestivo também pode ser afetado, apresentando sintomas como náusea súbita, vômito, cólicas abdominais e, em quadros mais sérios, diarreia intensa. Algumas pessoas relatam que esses sintomas surgem poucas horas após o consumo, enquanto outras enfrentam um mal-estar mais prolongado, que se confunde com uma virose ou intoxicação alimentar banal. E há uma resposta ainda mais preocupante: os sintomas respiratórios. Tosse inesperada, dificuldade para respirar, sensação de aperto no peito e inchaço na região da garganta são sinais de que a resposta imunológica está se espalhando pelo corpo. Em casos extremos, ocorre o fechamento das vias aéreas, tornando fundamental procurar socorro médico imediato. Idosos com histórico de asma, bronquite ou doenças cardíacas estão em risco ainda maior nessas situações. Outro ponto de atenção é o agravamento progressivo dos sintomas. Em poucos casos, o quadro permanece restrito à pele, mas frequentemente há uma evolução para sintomas sistêmicos. Calafrios, suor frio, palidez, tontura ou sensação de desmaio podem indicar que a pressão arterial está caindo, sinal claro de uma reação anafilática. É um momento decisivo em que cada minuto conta para evitar complicações graves. Quantas vezes esses sinais já foram ignorados por serem confundidos com efeitos colaterais de remédios, gripe ou até alergia ao pólen? É essa confusão que mantém o risco invisível, permitindo que o perigo se repita. Saber observar seu próprio corpo, identificar mudanças repentinas e agir com rapidez faz toda a diferença na prevenção de consequências sérias. A ciência por trás dessa ameaça silenciosa é mais fascinante e alarmante do que você imagina. Estudos publicados em revistas médicas internacionais documentam há décadas os efeitos do urushiol no organismo humano, especialmente em pessoas com sistema imunológico sensibilizado. Pesquisadores descobriram que essa substância oleosa tem uma estrutura molecular capaz de penetrar profundamente nas camadas da pele e mucosas, desencadeando reações que podem durar semanas. Um estudo realizado com trabalhadores de processamento de castanha de caju na Índia, maior produtor mundial, revelou que mais de 40% dos funcionários desenvolveram dermatite ocupacional severa ao longo de suas carreiras. Esses profissionais, mesmo usando equipamentos de proteção, apresentaram lesões de pele crônicas e sensibilização progressiva ao urushiol. Imagine então o que acontece quando você consome resíduos dessa toxina diretamente, sem qualquer barreira de proteção. O que torna o urushiol particularmente perigoso é sua estabilidade química. Diferente de outras toxinas naturais que se degradam com o tempo ou exposição ao ar, o urushiol permanece ativo por anos. Há relatos documentados de pessoas que desenvolveram reações alérgicas ao manusear ferramentas antigas que entraram em contato com a resina da castanha décadas antes. Isso significa que, uma vez contaminado, o produto pode permanecer tóxico por tempo indeterminado. A concentração da toxina é absurdamente alta na casca da castanha de caju. O líquido da casca pode conter até 90% de compostos tóxicos, incluindo urushiol e ácido anacárdico. Durante o processo de extração da amêndoa comestível, mesmo quantidades microscópicas desse líquido podem contaminar o produto final. É por isso que o processamento industrial rigoroso não é apenas recomendado, é absolutamente essencial. O processo correto envolve torra em temperaturas superiores a 180 graus Celsius por tempo específico, seguido de lavagem mecânica para remover qualquer resíduo. Esse tratamento térmico quebra as moléculas de urushiol, transformando-as em compostos inertes e seguros. O problema surge quando pequenos produtores ou processadores artesanais tentam economizar tempo ou energia, reduzindo a temperatura ou o período de torra. O resultado é uma castanha aparentemente normal, mas que mantém traços suficientes da toxina para causar reações.
Casos documentados na literatura médica mostram pacientes que desenvolveram sintomas graves após consumir castanhas compradas em feiras livres ou lojas de produtos naturais sem certificação adequada. Em um episódio registrado no Brasil, uma família inteira precisou de atendimento emergencial após consumir castanhas cruas adquiridas diretamente de um pequeno produtor que prometia produto totalmente natural e sem processamento químico. Agora que você entende a ciência por trás do perigo, surge a pergunta inevitável: como saber se a castanha que está na sua despensa passou pelo processo correto? Identificar uma castanha de caju segura no supermercado ou feira não é tão complicado quanto parece, mas exige atenção a detalhes específicos que a maioria das pessoas ignora. O primeiro e mais importante passo é sempre verificar o rótulo do produto. Castanhas processadas adequadamente trazem informações claras sobre o método de preparo. Termos como torrada, assada ou processada termicamente são sinais positivos de que o produto passou pelo tratamento necessário. Desconfie de embalagens que destacam expressões como totalmente cru, in natura sem processamento ou direto da natureza. Embora essas palavras soem atraentes e saudáveis, no caso específico da castanha de caju, elas podem significar perigo real. Produtos crus de castanha de caju vendidos para consumo direto devem ser evitados, especialmente por pessoas acima de 60 anos. A natureza nem sempre oferece seus alimentos em forma segura para consumo imediato. Observe também a procedência do produto. Marcas conhecidas e estabelecidas no mercado geralmente seguem protocolos rigorosos de controle de qualidade e têm reputação a zelar. Isso não significa que pequenos produtores sejam todos problemáticos, mas você precisa ter certeza de que eles possuem certificações sanitárias adequadas. Procure por selos de órgãos reguladores como a Anvisa ou certificações internacionais de segurança alimentar. A aparência visual também conta. Castanhas de caju bem processadas têm coloração uniforme, que varia do bege claro ao marrom dourado, dependendo do nível de torra. Elas devem estar secas, crocantes e sem manchas escuras, pontos de mofo ou umidade. Se você perceber qualquer película oleosa excessiva, aspecto pegajoso ou odor estranho, descarte imediatamente. Esses são sinais de contaminação ou armazenamento inadequado. Ao comprar a granel, seja ainda mais criterioso. Verifique se o recipiente de armazenamento está limpo, se há proteção contra contaminação cruzada com outros produtos e se o estabelecimento mantém práticas adequadas de higiene. Pergunte ao vendedor sobre a origem, o processo de torra e há quanto tempo o produto está exposto. Castanhas muito antigas podem desenvolver ranço ou proliferação de fungos produtores de aflatoxinas, outra classe de toxinas perigosas. Uma dica valiosa é preferir castanhas embaladas a vácuo ou em embalagens herméticas com atmosfera modificada. Esses sistemas de embalagem protegem o produto contra oxidação, umidade e contaminação, mantendo a qualidade e segurança por mais tempo. Verifique sempre a data de validade e dê preferência a produtos mais recentes. E tem mais, e mesmo comprando de fontes confiáveis, nunca compre em grande quantidade se você consome pouco. O ideal é adquirir porções que serão consumidas em até 30 dias após a abertura da embalagem. Agora que você sabe identificar os riscos da castanha de caju mal processada, é hora de conhecer as alternativas realmente seguras e poderosas para quem tem mais de 60 anos. Existem castanhas e oleaginosas que não apenas são seguras, mas trazem benefícios comprovados para a longevidade, saúde cerebral e proteção cardiovascular. E o melhor, sem os riscos das toxinas que acabamos de discutir. No topo da lista de segurança e benefícios estão as amêndoas. Essas pequenas aliadas são verdadeiros tesouros nutricionais para o coração. Estudos mostram que o consumo regular de amêndoas reduz significativamente o colesterol ruim, melhora a elasticidade dos vasos sanguíneos e ajuda no controle da pressão arterial. Para quem já passou dos 60 e precisa cuidar da saúde cardiovascular, incluir de 8 a 10 amêndoas por dia pode fazer diferença mensurável nos exames. Logo em seguida vêm as nozes, campeãs absolutas quando o assunto é proteção cerebral. Ricas em ômega 3 de origem vegetal, as nozes têm formato que lembra o cérebro, e a natureza não brinca com coincidências. Pesquisas demonstram que idosos que consomem nozes regularmente apresentam melhor memória, raciocínio mais ágil e menor risco de declínio cognitivo. A recomendação é de 4 a 5 unidades por dia, preferencialmente no período da manhã. A castanha do Pará merece atenção especial.
Ela é a fonte mais concentrada de selênio que existe na natureza, um mineral essencial para o funcionamento da tireoide e para a proteção contra danos celulares. Mas aqui vai um alerta importante, justamente por ser tão rica em selênio, você não deve exagerar. Apenas uma castanha do Pará por dia já fornece toda a quantidade necessária desse mineral. Consumir mais pode levar ao excesso, que também traz problemas de saúde. As avelãs aparecem como excelente opção para quem busca energia duradoura e controle do apetite. Elas contêm fibras, proteínas e gorduras boas em proporções ideais, além de vitamina E, um poderoso antioxidante que protege as células do envelhecimento precoce. De 6 a 8 avelãs diariamente contribuem para a saciedade sem sobrecarregar o sistema digestivo. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e qual dessas castanhas você já consome regularmente. Vamos trocar experiências e aprender uns com os outros. Macadâmias, embora mais calóricas, são incrivelmente benéficas para a saúde cerebral e têm o menor índice de alergias entre todas as oleaginosas. Seu perfil de gorduras é majoritariamente monoinsaturado, o mesmo tipo encontrado no azeite de oliva. Para maiores de 60 anos, de 3 a 5 unidades por dia já trazem os benefícios sem excesso calórico. Mas mesmo essas castanhas seguras podem se tornar vilãs se consumidas de forma errada. Mesmo sabendo quais castanhas escolher, muitas pessoas cometem erros que transformam um alimento protetor em fonte de problemas sérios. E o mais preocupante é que esses deslizes acontecem todos os dias, em milhares de lares, sem que ninguém perceba a armadilha em que está caindo. Vamos desvendar os 5 erros mais perigosos para quem tem mais de 60 anos. O primeiro e mais comum erro é o excesso. Castanhas são densas em calorias e compostos bioativos. Enquanto uma porção adequada traz benefícios, o dobro ou triplo dessa quantidade pode sobrecarregar seu sistema digestivo, elevar demais a ingestão calórica e até causar desequilíbrios minerais. Muitas pessoas enchem a mão de castanhas enquanto assistem televisão ou trabalham, consumindo facilmente 200 ou 300 gramas sem perceber. Isso representa mais de 1000 calorias e doses excessivas de minerais como selênio e magnésio, que em excesso causam náuseas, diarreia e outros sintomas desagradáveis. O segundo erro fatal é o armazenamento inadequado. Castanhas são sensíveis à umidade, calor e luz. Quando guardadas em potes abertos, em locais quentes ou úmidos, desenvolvem rapidamente mofo invisível a olho nu. Esse mofo produz aflatoxinas, substâncias cancerígenas extremamente perigosas que atacam principalmente o fígado. Aflatoxinas são resistentes ao calor e não são eliminadas nem mesmo ao torrar novamente as castanhas. Uma vez contaminadas, devem ser descartadas sem dó. Para quem tem mais de 60 anos e pode já ter a função hepática comprometida, a exposição a aflatoxinas é especialmente perigosa. O terceiro erro é ignorar interações medicamentosas. Castanhas contêm compostos que podem interferir na absorção ou metabolização de diversos remédios. Por exemplo, as ricas em vitamina K, como pistaches, podem reduzir a eficácia de anticoagulantes. Já as que contêm tiramina podem interagir negativamente com alguns antidepressivos. Se você toma medicação contínua, é fundamental conversar com seu médico ou nutricionista sobre o melhor momento e quantidade para consumir oleaginosas sem prejudicar o tratamento. O quarto erro é continuar consumindo mesmo sentindo desconforto leve. Aquela coceira discreta na boca, leve sensação de queimação na garganta ou desconforto intestinal não são sintomas que devem ser ignorados. São avisos iniciais de que seu corpo está reagindo negativamente àquele alimento. Com a idade, sensibilidades alimentares podem se desenvolver gradualmente. O que hoje é um leve incômodo pode evoluir para uma reação alérgica grave amanhã. Respeite os sinais do seu organismo. O quinto erro crucial é não verificar a procedência e confiar cegamente em produtos apenas porque estão em lojas especializadas. Depois de entender os erros, chegou o momento de aprender o protocolo correto que vai garantir todos os benefícios das castanhas sem nenhum dos riscos. Este é um sistema simples, prático e baseado em evidências científicas que qualquer pessoa pode seguir a partir de hoje mesmo. Comece pela porção ideal. Para maiores de 60 anos, a recomendação é consumir entre 25 e 30 gramas de oleaginosas por dia, o que equivale aproximadamente a um punhado pequeno ou cerca de 8 a 10 unidades, dependendo do tipo.
Essa quantidade fornece todos os nutrientes benéficos sem sobrecarregar o sistema digestivo ou adicionar calorias em excesso. Uma dica prática: separe sua porção diária em um potinho pequeno logo pela manhã. Assim você evita comer direto do pacote e perder o controle da quantidade. O melhor horário para consumir castanhas é no período da manhã ou no meio da tarde. Pela manhã, elas fornecem energia duradoura e ajudam a controlar o apetite até o almoço. No meio da tarde, funcionam como um lanche inteligente que evita a fome excessiva no jantar. Evite consumir castanhas à noite, especialmente perto da hora de dormir, pois seu alto teor de gorduras pode dificultar a digestão e atrapalhar o sono. Sobre o armazenamento, está uma regra de ouro que não pode ser quebrada: castanhas devem ficar em recipientes hermeticamente fechados, protegidas de luz, calor e umidade. O ideal é guardá-las em potes de vidro com tampa de rosca bem vedada, dentro do armário ou, melhor ainda, na geladeira. Sim, geladeira. Embora pareça estranho, a refrigeração preserva os óleos naturais das castanhas, evita oxidação e impede proliferação de fungos. Elas podem durar até 6 meses sob refrigeração, contra apenas 2 ou 3 semanas em temperatura ambiente. Aprenda a identificar sinais de deterioração antes mesmo de provar. Castanhas estragadas apresentam odor rançoso, semelhante a óleo velho ou tinta. A textura fica borrachuda ou excessivamente mole. Manchas escuras, pontos esbranquiçados ou qualquer sinal de umidade são alertas vermelhos para descartar imediatamente. Nunca prove uma castanha suspeita para confirmar se está boa. Se houver dúvida, descarte. Sua saúde vale mais que qualquer economia. Se você preferir preparar suas próprias castanhas em casa, a torra leve em forno baixo é segura e realça o sabor. Espalhe as castanhas em uma assadeira sem óleo e leve ao forno a 150 graus por cerca de 10 minutos, mexendo na metade do tempo. Para entender a dimensão real desse problema, nada melhor que conhecer histórias de pessoas que viveram na pele as consequências do descuido com castanhas. Estas são situações reais que poderiam ter sido evitadas com o conhecimento que você está adquirindo agora. Maria, 67 anos, sempre consumiu castanhas de caju sem problemas. Até que um dia comprou um pacote de castanhas cruas em uma feira orgânica, acreditando ser mais saudável por não ter processamento industrial. Poucas horas após comer um punhado, desenvolveu coceira intensa nas mãos e ao redor da boca. No dia seguinte, as manchas vermelhas se espalharam pelo corpo, evoluindo para bolhas dolorosas. Precisou de tratamento médico com corticoides por 2 semanas. O diagnóstico: dermatite de contato grave por urushiol. Maria não sabia que estava consumindo castanhas contaminadas com a toxina da casca. Depois da recuperação, Maria aprendeu a verificar procedência, ler rótulos e escolher apenas produtos certificados. Hoje ela consome amêndoas e nozes seguindo o protocolo correto, sem nenhum problema. Mas confessa que os primeiros sintomas foram ignorados por dias, porque pareciam apenas uma alergia comum. Esse atraso no tratamento agravou o quadro significativamente. João, 72 anos, tinha o hábito de comer castanhas enquanto assistia seus programas favoritos. Sem controle de porção, facilmente consumia 200 gramas por dia, mais de 6 vezes a quantidade recomendada. Começou a sentir desconforto abdominal frequente, náuseas e episódios de diarreia. Acreditou ser um problema gástrico comum da idade e demorou meses para conectar os sintomas ao consumo excessivo. Quando finalmente ajustou a quantidade para 30 gramas diárias e começou a armazenar corretamente, os sintomas desapareceram completamente em 2 semanas. A história de recuperação mais inspiradora é a de Rosa, 69 anos, que após uma reação moderada a castanhas mal armazenadas, decidiu transformar completamente sua relação com a alimentação. Ela aprendeu sobre porções adequadas, armazenamento correto, e hoje mantém uma rotina impecável com oleaginosas seguras. Seus exames de colesterol melhoraram, ela perdeu peso naturalmente e se sente mais energizada do que há anos. Se você conhece alguém com mais de 60 anos que consome castanhas, compartilhe este vídeo agora. Pode ser a informação que vai proteger alguém que você ama. O ponto comum entre todas essas histórias: sinais de alerta que foram ignorados e falta de conhecimento sobre os riscos reais.
Agora que você conhece os riscos, os sintomas e as alternativas seguras, é hora de colocar tudo isso em prática com um plano de ação concreto para os próximos 7 dias. Este roteiro vai transformar seu conhecimento em proteção real e duradoura para a sua saúde. No primeiro dia, faça uma inspeção completa da sua despensa. Retire todos os potes, pacotes e embalagens de castanhas e oleaginosas que você tem em casa. Verifique cada produto individualmente, leia os rótulos, observe a data de validade, cheque a aparência, sinta o cheiro. Separe tudo que estiver com data vencida, aparência duvidosa, odor rançoso ou sem informações claras de procedência. Não tenha pena de descartar. É melhor jogar fora um pacote suspeito do que arriscar sua saúde. Nos dias 2 e 3, dedique-se a fazer compras corretas. Vá ao supermercado ou loja de produtos naturais com sua nova lista de verificação mental, procure marcas conhecidas, leia rótulos com atenção, verifique se as castanhas de caju estão identificadas como torradas ou processadas, escolha embalagens íntegras e produtos dentro da validade. Compre potes de vidro herméticos se ainda não tiver em casa. Invista em recipientes de qualidade, pois eles vão proteger seu investimento em alimentos saudáveis. Ao chegar em casa, transfira imediatamente todas as castanhas para os recipientes adequados, etiquete com a data de abertura e guarde na geladeira ou em local fresco, seco e protegido da luz. Organize também pequenos potes individuais com as porções diárias de 25 a 30 gramas. Isso facilita o consumo controlado e evita que você coma direto do pacote grande. Nos dias 4 e 5, estabeleça sua nova rotina de consumo. Escolha um horário fixo, pode ser no café da manhã, junto com frutas e iogurte, ou no lanche da tarde, acompanhado de chá. Crie um ritual agradável ao redor desse momento. Mastigue devagar, saboreie cada castanha, preste atenção em como seu corpo responde. Essa atenção consciente ajuda a identificar qualquer sinal de desconforto precocemente. Durante os dias 6 e 7, monitore atentamente seu bem-estar. Anote mentalmente ou em um caderno simples como você se sente após consumir as castanhas. Observe sua digestão, seu nível de energia, sua pele. Se tudo estiver bem, parabéns, você estabeleceu uma rotina saudável e segura. Chegamos ao final desta jornada de conhecimento, e você agora está equipado com informações que a maioria das pessoas leva anos para descobrir, se é que um dia descobre. Vamos recapitular os 3 pontos cruciais que podem fazer toda a diferença na sua saúde a partir de hoje. Primeiro, castanhas de caju cruas ou mal processadas contêm urushiol, uma toxina poderosa que pode causar reações graves, especialmente em pessoas acima de 60 anos. Diferente do açúcar que causa danos lentos, essa toxina age rapidamente e pode levar a emergências médicas. Sempre escolha castanhas de caju torradas de marcas confiáveis e certificadas. Segundo, existem alternativas seguras e incrivelmente benéficas. Amêndoas para o coração, nozes para o cérebro, castanha do Pará para a tireoide. Cada uma tem seu papel protetor quando consumida na porção adequada, armazenada corretamente e incluída em uma rotina consciente. Lembre-se, de 25 a 30 gramas por dia é a medida ideal. Terceiro, pequenas mudanças nas suas escolhas alimentares geram grandes resultados na sua qualidade de vida. Verificar rótulos, armazenar adequadamente, respeitar porções e ouvir os sinais do seu corpo são atitudes simples que constroem uma longevidade saudável e vibrante. Envelhecer não significa aceitar limitações desnecessárias ou riscos evitáveis. Significa fazer escolhas inteligentes baseadas em conhecimento real, não em modismos ou informações incompletas. Cada decisão que você toma sobre o que coloca no seu prato é um voto a favor ou contra a sua vitalidade futura. Você tem o poder de proteger sua saúde através de escolhas conscientes. O conhecimento que adquiriu aqui não serve apenas para você, mas para todas as pessoas que ama. Compartilhe essas informações, converse com seus amigos, avise seus familiares. Conhecimento guardado não salva vidas, conhecimento compartilhado sim. Se este vídeo abriu seus olhos para um perigo que você desconhecia, inscreva-se no canal e ative o sino. Toda semana trazemos informações que protegem sua saúde e aumentam sua vitalidade. Seu futuro saudável começa com as escolhas de hoje. Envelhecer com sabedoria é saber que cada alimento pode ser remédio ou veneno,
e que você tem o poder de escolher